Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora, direto do Amazonas, cidade de Benjamin Constante, mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Hoje um episódio totalmente especial porque é em um campo missionário. E à minha direita aqui está, na verdade, um casal de missionário, duas pessoas incríveis que desenvolvem no reino um trabalho extraordinário. Olha o canto do galo, confirmando com o que eu estou falando. Estou falando do pastor Aminadeb e da pastora Zil. Sejam bem-vindos ao Eu Acredito Podcast. Obrigada. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo nesse momento, né? E gratidão, eu posso agradecer a Deus por esse momento, pelo Senhor estar aqui e por essa oportunidade, né, das pessoas poderem conhecer o trabalho missionário no Amazonas. Perfeito. Pastora Aminadeb, deixa a sua consideração. Só tenho a dizer obrigado também por você ter a coragem de vir da sua região para a nossa, né? Até para ver de perto como que nós vivemos e o Senhor levar um pouco dos conhecimentos daqui para as outras pessoas saber como que é o Amazonas. Eu já disse para o pessoal algumas vezes que eu não tenho um chamado missionário de ir para o campo e viver lá, passando pelos desafios, sofrendo o que o missionário sofre, mas eu sempre gostei de conhecer o campo missionário e ter as vivências, nem que seja alguns dias daquilo que os missionários vivem praticamente a vida, se doando e se entregando de corpo e alma para o reino. Mas é tão desafiador assim mesmo, pastor? É muito desafiador. Primeiro que para vir para o campo missionário tem que ter chamado. Se você não tem chamado, eu até digo, nem venha, porque você não vai aguentar os desafios, porque são muitos, são grandes desafios, né? A luta é muito grande, muito embate, né, que vão vir contra você, contra o seu ministério. Mas quando a gente é chamado, a gente tem uma promessa, e o Senhor vai na frente. E quando Deus está na frente, não há nada que impeça de você vencer e alcançar o objetivo que Deus tem colocado nos nossos corações. O senhor que já está há tempos desenvolvendo um trabalho no campo missionário, são quantos anos que o senhor faz missões? Só em Benjamin nós vamos para 20 anos. Só em Benjamin. Há 20 anos que nós estamos trabalhando, fazendo a obra do Senhor. E tem sido uma bênção. A obra tem crescido. A gente chegou aqui, vamos dizer assim, com o pé na frente e outro atrás, só com a roupa do corpo. E hoje nós já estamos aí caminhando para 5 igrejas que foi construída, que Deus manifestou a glória e que Deus vem salvando aí as almas. E nesses mais de 20 anos que o senhor tem desenvolvido o trabalho missionário aqui no campo, o senhor já viu de perto missionários que vieram para cá e acabaram desistindo da missão? Há algum tempo, assim que nós chegamos, o boato que corria que Benjamin seria um cemitério de pastores, seria um cemitério de obreiro, porque a maioria dos obreiros que já vieram para Benjamin morreram, se desviaram e voltaram, desistiram. E quando eu e minha esposa, a gente ia orar, dobrar o dedo, nós sempre dizia a Deus, Senhor, não deixa nós ser mais um que vamos morrer, porque o que prego é que aqui é um lugar de cemitério de obreiro, de missionário, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Perfeito. E isso eles colocam como um cemitério de obreiros, de missionários, de pastores, de homens e mulheres de Deus. É por conta do que? Há uma batalha espiritual muito grande aqui na região, pastora? Sim, toda a região, né, onde a cultura é muito forte, existe muita batalha espiritual, né? Não só a batalha espiritual, a questão da condição, né, um lugar onde o senhor teve a oportunidade de andar para chegar nas comunidades é muito difícil. É um lugar cheio de desafios espirituais, desafios mesmo em questão de localização, em questão de chegar até onde as pessoas moram é muito difícil. Então, por que cemitério de pastores? Porque você sai da sua terra e às vezes você pensa que a obra vai ser rápida, né? Cheguei aqui, vou montar uma igreja e as pessoas vão se converter, e não funciona assim. Primeiro tem a questão da batalha espiritual, porque cada lugar, cada território, né,
existe alguma potestade, algum principado, algum demônio da região, né? Devido à cultura, devido a outras religiões. E quando a gente entra, vem o primeiro embate. Depois tem questão financeira, questão da geografia, são muitas questões. Então, alguns desistiam, paravam, voltavam, né? Alguns já seguiam a cultura da terra e iam. Mas o ocultismo aqui na região é muito forte? Olha, nós temos assim uma questão de magia muito forte aqui. Questão de cultura, nós estamos aqui na fronteira com o Peru, com a Colômbia e também numa área indígena. Então é sabido, né? Todo mundo sabe da cultura, das culturas. E tem sim essa questão de rituais muito forte, né? Ainda mais nas culturas indígenas tem muito essa questão do ritual muito forte. Então o reino espiritual é bem pesado. Aí já estamos na fronteira com o Peru, que tem os incas também, que tem uma história de ritual muito forte. A gente está num lugar bem de fronteira. E fora que tem muitas outras coisas que tem esse embate espiritual muito forte. Vocês já acompanharam algum ritual assim contra a igreja, contra o trabalho missionário que vocês desenvolvem? Fábio, é assim, pastor. Acompanhar não dá pra gente acompanhar, né? A gente sabe pelo que as pessoas, pela vivência, né? A gente eu acho que o pastor Carlos Cardoso, na época que esteve aqui com a gente teve essa oportunidade de acompanhar dentro de uma aldeia maruba. A gente foi no local, onde nós chegamos lá e tinha acabado de sair um pajé para fazer algo para a gente não chegar lá. E a própria família chegou com a gente e disse, olha, acabaram de sair daqui, uma outra família do lado que estava coada de outra etnia indígena, nos chamou o pastor Carlos, e disse, olha, acabaram de sair daqui fazendo um ritual para vocês não chegarem. Nesse dia, a carroça quebrou, o carro furou o pneu, a gente tinha que chegar no lugar 9 da manhã. Acho que nós chegamos 11 horas, meio-dia. E a maioria das pessoas já tinha ido embora porque achavam que a gente não vinha. Mas antes disso, começaram a acontecer coisas que a gente achou estranho. Questão da carroça quebrar, o carro furar ao mesmo tempo. E muitas outras coisas. Sei que nós tivemos um atraso de 2 horas. Quando nós chegamos lá, 50% da tribo já tinha ido embora. E aí nós sentamos com a família que estava coada, mandaram chamar a gente, e eles falaram, olha, acabaram de sair daqui, estavam fazendo um ritual para vocês não chegarem. O pastor Carlos Cardoso estava conosco nessa época, e ele presenciou, e foi real, e a gente começou a orar, e teve muito ataque espiritual mesmo naquele dia. Então, nós presenciamos mesmo, chegamos após o cacique ter saído com o pajé, e foi bem difícil. E o que falar, pastora Zil, pastor Aminadeb, de irmãos que, por não viver essa realidade, estão céticos e já não acreditam mais na existência de um mundo espiritual? Falar de batalha espiritual para algumas pessoas é utopia, ou seja, é algo que é inventado pela cabeça, pela mente humana. Mas vocês que têm essa vivência aqui no campo, é real? Se a pessoa fazer um ritual em prol de alguém, em prol de algo, de uma obra, pode de alguma forma acontecer incidentes no percurso para que atrapalhe que essa obra seja desenvolvida? Pode. Isso acontece. O que aconteceu comigo e a minha esposa é que, mesmo antes da gente se casar, a gente já trabalhava com batalha espiritual. E ela sempre trabalhou com batalha espiritual e eu também. E quando a gente casou, então uniu, né? A mesma fé, a mesma ideia, né? O mesmo propósito. Então nós demos continuidade ao trabalho de batalha espiritual. E assim, eu quero dizer às pessoas que vão nos ouvir ou estão nos ouvindo, que a batalha espiritual ela é tão mais verdadeira do que o nosso mundo material. É muito mais verdadeira, porque o céu existe, mas também existe o inferno. E existe também os demônios, né? Agora, como fazer? É você se encher de Deus, não deixar brecha, não dar brecha, porque assim, a macumba ela não pega mesmo em crente que tem compromisso com Deus, que tem uma vida com Deus. Mas se esse crente, que diz ser crente, mas é um crente só de nome, mas não tem vida de cristão, não dá fruto de cristão, não tem testemunho de cristão, o diabo ele cerca e alcança bem rápido, né, para atingir essa pessoa. Mas se essa pessoa for uma pessoa que anda verdadeiramente com Deus e não deixa nenhuma brecha, não pega.
Porque mesmo nós sabendo de pessoas que já fizeram macumba para nós, para fechar CNA, já fizeram muita macumba, e a gente não tem, porque a gente crê num Deus que manda no céu, na terra, debaixo da terra, e ainda manda no inferno, e manda no diabo também. Deus manda no diabo. E nós cremos assim. O diabo é o cachorro na coleira de Deus. Né? Exatamente. Então nós cremos assim, né? E por isso que nós confiamos no chamado. Porque quem chamou foi Ele, quem garante é Ele e quem dá a vitória é Ele. Então a nossa confiança está nele. E enquanto nós estivermos fazendo a obra, a vontade dele, nós vamos acreditar que ainda que venha o diabo se levantar contra a obra, contra nós não temeremos, porque nós temos um Deus. Maior é aquele que está conosco do que todo o inferno. Do que todo o inferno que está lá fora. Pastor Azil, eu dei uma observada nas pessoas aqui, eu sou muito observador, né? Eu só não me profissionalizei na área de fazer análise corporal, mas eu faço muita análise da vida dos outros. Percebe-se, né? E uma coisa que eu observei, brincando, mas falando sério, no rosto da pessoa, no semblante de muitas pessoas na cidade, nas aldeias que nós visitamos até aqui, é perceptível uma opressão. Sim. Pessoas oprimidas, Sim. deprimidas. Isso seria por conta desse mundo espiritual, de rituais, de uma batalha espiritual na localidade? Sim, enquanto a gente estava falando a respeito, eu me lembrei, o senhor esteve conosco agora no acampamento e nós recebemos os pastores da IDPB para fazer um encontro, né, só com pessoas que vinham, usuários. E nesse decorrer, eu me lembro que nós chegamos no outro dia e tinha fogo em todos os lugares do sítio. E a gente se assustou, né? O pastor disse, meu Deus, tem fogo em todo lugar, bem perto da cozinha. Aí o pastor chamou os pastores, tinham quantos pastores? Tinham 5 pastores. 5 pastores. O pastor chamou os pastores e disse, por que tem fogo? Não, porque à noite nós fomos ver 7 onças pretas, né? Eram 4. 4 onças pretas invadiram aqui a cozinha, a gente pegou a espingarda e tacou fogo em todo lugar. E a gente disse, não, aqui não tem onça desse tipo, não. Mandar um monte de onça. E a gente identificou que é porque era reino espiritual. Então, nós chegamos à conclusão, né? Conversando, e como a gente já mora no sítio há muito tempo, e eu disse, pastor, aqui não tem onça. Pelo menos durante esses anos que eu estou aqui, nunca vi onça. E as onças que ele declarou que ele viram, eram onças pretas, né? E eu digo, não tem, principalmente a preta, que é mais difícil. E nós chegamos à conclusão que seria um ataque espiritual do mal para amedrontar eles, para eles não fazerem o encontro. E eles ficaram tão apavorados que, além de eles queimarem quase todas as roupas para fazer fogo, eles subiram praticamente quase no telhado lá do galpão, com medo das onças, porque as onças estavam embaixo. Meu Deus. Isso foi recente. E foi recente. Então eu cheguei, pastor, não era onça, mas era um ataque espiritual que o senhor passou, que o senhor enfrentou. O diabo sabia das pessoas que viriam para ser libertas e ele veio na frente para tirar o senhor do alvo. E ele teve essa experiência. Eu cheguei, o pastor estava muito apavorado e depois ele entendeu realmente que era um ataque espiritual. Meu Jesus. Como o senhor falou, a questão da opressão, né? De fato, quando eu cheguei aqui, vindo de Manaus, eu senti a mesma coisa. Existe uma opressão em todas as áreas desse lugar, a gente percebe, é perceptível. E como o pastor falou, para você viver nessa região, você realmente tem que ter uma vida no altar. Como as pessoas falam, macumba não pega em crente, depende, né? Por exemplo, nós já fomos atacados, mas nossa vida não aconteceu nada, mas a área material, quando nós estávamos construindo a igreja indígena com a missionária Sara, que o pastor estava carregando no carro material. Os 4 pneus furaram ao mesmo tempo, o pastor estava assim na frente, bateu e quebrou o vidro do carro, ainda machucou a cabeça e teve que ir para o hospital. Então ali alguma coisa foi feita, provavelmente, não matou a gente. Mas o reino espiritual se moveu em relação ao carro. Então, e nós estávamos todos em jejum, a Sara estava, mas houve o ataque ele sempre vem.
Agora Deus ele vai nos guardando através Nos de dá Jesus, como livramento, diz no né? Salmo 91. Então, como lidar com esses ataques espirituais, com o mundo espiritual? Tem que estar em oração e jejum constantemente. Se não Constantemente. estiver, o diabo consegue derrubar também. Não consegue. E acreditar, né? Porque se você não acredita que existe um mundo espiritual do mal, como é que você vai enfrentá-lo? Se você não acredita. Não tem como. Não tem como. A primeira coisa você tem que acreditar que existe. Segundo, saber que você serve a um Deus. E que esse Deus que serve é maior, é mais poderoso. Ainda que venham os ataques do mal, mas o Senhor ainda é maior e dá-nos livramento. Ele é o Deus do livramento. É o Deus do livramento. Eu vou tentar falar sobre algo aqui e eu sei que nem tudo pode ser falado, Não, justamente. principalmente, né? Mas há aqui na região, além de tráfico de drogas, tráfico de pessoas também? Eu não posso afirmar porque simplesmente não tenho muito conhecimento nessa área, né? Mas aqui, até agora, né, é um local, nessa parte, muito tranquilo. As crianças ainda andam na rua sem essa preocupação. Né? Um lugar em relação a isso aqui em Benjamin Constant, estou falando, eu acredito que não existe. Aqui em Benjamin Constant, não. Porque a gente nunca ouviu falar. Não, ainda em Benjamin a gente ainda não ouviu falar Isso. essa questão, né? Isso, as crianças ainda vão e voltam para a aula sem os pais terem que buscar. Ainda tem muita inocência em Benjamin Constant. Aqui a questão mais é reino espiritual mesmo. Mais reino espiritual. Mais né? reino espiritual. Mas em outras regiões do Amazonas Em outras tem, regiões do Amazonas tem, sim. bastante. Ali Mas Pará. já a parte da droga existe. Sim. Isso aí existe, né? E isso aí existe em todo canto, né? Mas as autoridades sempre combatem também, né? E a igreja também, porque quando a igreja entra, eu me lembro que alguns anos atrás, o bairro por nome Eduardo Braga, ele era um bairro que todo mundo temia. Ninguém depois de 10 horas saía de casa, porque ali havia um império. Mas depois que a igreja passou a conviver naquele bairro, a existir, a pregar o reino, o evangelho, as pessoas foram se convertendo e foram se libertando. E hoje é um bairro tranquilo, que você anda a hora que quiser. Então a gente percebe que aonde está o Espírito de Deus, existe a paz. Perfeito. E qual é a maior frente de atuação de vocês hoje para chegar, por exemplo, em uma comunidade que ainda não tem uma igreja estabelecida? A partir do que vocês começam a evangelização? Bem, geralmente a gente tem um barco, né? Um barquinho de madeira aí que a gente primeiro faz visita, né? Procura o presidente da comunidade, verifica se tem uma escola, algum lugar que a gente possa, né, reunir para fazer um culto, e a gente começa a partir de um culto. E se a gente percebe que não tem, né, nenhuma igreja lá e que a comunidade tem interesse, porque a comunidade tem que ter interesse, né? De que a igreja chegue lá, como foi o caso daqui que não tem igreja, não tinha igreja, e a gente vai estabelecendo culto no lar, até que chega um momento em que a igreja ela é levantada, né? É porque uma das questões principais do nosso evangelismo é a criança. E quando nós chegamos nas comunidades, a minha esposa ela tem um trabalho com criança. Ela faz um trabalho já há muitos anos, a gente trabalha com fantoche, trabalha com cabeção, a gente trabalha com coreografia, a gente trabalha com várias dinâmicas, né, com criança. E quando a gente chega nas comunidades, geralmente o trabalho feito com criança, porque a semear, quando ela nasceu com criança. Ela começou com criança. A primeira semear começou com criança, trabalho de criança. E daí as crianças foram trazendo os pais. Né? E hoje a igreja semear existe, uma igreja grande já, mas ela iniciou com criança. E esse trabalho a gente continua fazendo. O trabalho com criança. Então acaba sendo uma frente de enfrentamento para conseguir alcançar as comunidades. Sim. Conquistando as crianças, consequentemente conquista os pais, né? Ganha o coração dos pais. Essa comunidade que nós estamos aqui, onde foi construída essa igreja, qual é o nome dessa comunidade? Olha, ela não existe um nome, né? Uns falam que é um nome, outros falam que é outro. Mas eu conversando com os moradores, e a maioria aqui, a parte é evangélica, nós chegamos a um acordo de colocar um novo nome, vamos dizer assim, que seria Leão da tribo de Judá. Porque uns falam que é um nome, outros falam que é outro, mas nós não temos um nome específico.
E como nós foi implantado aqui o reino, uma congregação, e nós então concordamos que seria Leão da tribo de Judá. A igreja já chegou já mudando o nome. Já mudando o nome. Se mudou o nome, pode mudar a situação de uma comunidade inteira, né? É assim que eu creio. E é assim que acontece, né, pastor? Quando o evangelho do reino chega em uma comunidade, em certa localidade, tem que mudar, não só o nome, mas mudar tudo, né? O índice de prostituição tem que diminuir, o índice de criminalidade tem que diminuir, o índice de tráfico de drogas tem que diminuir, não é verdade? É porque quando Cristo entra no coração do homem, da mulher, ele vem para libertar. Então aquilo que não é bom, que não é de Deus, vai embora. E só fica aquilo que é de Deus e que é bom. Então há uma mudança, mas uma mudança para melhor. De uma vida melhor, de uma prosperidade melhor, né? Deles entender que o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Perfeito. Pastora, a senhora serve a Jesus há quantos anos? Desde os 14 anos. Desde os 14? Isso. Mas existiu o asilo ali, antes dos 14, que não conhecia Jesus. Existiu. Quem era ela? Como vivia? Bem, a minha história é até difícil para mim relatar, né? Porque tem muita gente que me pergunta por que a região ribeirinha, né? Eu amo trabalhar com criança ribeirinha. Porque assim, a minha mãe era uma mulher, uma criança ribeirinha, na verdade. Ela tinha mais ou menos 13 anos quando ela foi levada. Porque o que acontece na região ribeirinha? Às vezes a gente não tem o estudo avançado, né? E o desejo de todo pai é que seu filho saia da região ribeirinha, estude na capital e consiga ser um doutor, ser um dentista. E o sonho da mãe da minha mãe também era esse, é que ela fosse alguém na vida, né? Só que ela foi levada para Manaus e lá ela foi levada por uma família para ser babá em troca do estudo. Quando ela chegou em Manaus, não foi essa a realidade, né? Ela tinha 13 anos e ela passou uma série de abuso sexual e ela engravidou, né? E depois ela engravidou de novo, primeiro filho ela perdeu e depois ela engravidou de mim. Só que nessa época ela precisou ir para um lugar de prostituição. E aí acabou que eu nasci nesse tipo de ambiente e ela decidiu no coração dela que ela não queria que eu fosse criada ali, né? E me doou para uma outra família. E aí eu comecei uma trajetória, essa família para a qual foi doada, que eu sou muito agradecida por ter sido doada. Era uma família católica, mas também que era praticante de umbanda. Então eu fui criada no meio das duas coisas. E a primeira vez que eu tive um encontro com Jesus foi através de um clubinho bíblico, né? A minha vizinha, ela pregava o evangelho para criança e ela pedia para mim ir para lá, né? E eu ia para a casa dela e ela falava de Jesus, né? E quando ela falava de Jesus, aquilo ficava no meu coração, mas em seguida voltava, né, para a crença que eu estava sendo ensinada. Até que um dia eu tive uma experiência sobrenatural. Eu estava brincando no quintal com as outras crianças, quando eu vi aquela mão preta que saiu segurando as minhas pernas. E eu vi uma mão branca que puxou a mão para baixo. E naquele momento eu me lembrei das palavras daquela tia, realmente existia Jesus. E como eu vi aquelas figuras que Jesus era daquele jeito, só podia ser Jesus, né? Eu era uma criança. E eu me lembro que no próximo sábado eu fui e eu ainda não tinha aceitado Jesus, né? Eu tinha um outro contato, uma outra religião. E eu decidi que eu queria Jesus porque ele tinha tirado aquela mão preta das minhas pernas. Eu entendi que alguma coisa boa ele tinha feito por mim, apesar de ser uma criança. E aí começou a minha trajetória. E com 14 anos a senhora já teve essa compreensão? Com 14 anos eu fui para a Igreja Batista, né? Essa mesma pessoa me acompanhou, Deus permitiu com que ela me acompanhasse. E a história dela, assim, comigo foi muito linda, porque da mão dela saíram todas as crianças pastores. Às vezes, pastor Fábio, a gente acha que a criança, ela não só dá... Tem gente que fala que criança só dá prejuízo na igreja, só faz barulho. Mas, na verdade, a criança ela é um potencial, né? Às vezes, Deus já escolheu aquela criança para alguma coisa. E eu acredito que na mão daquela mulher, muitas crianças, a maioria das pessoas que estavam comigo crianças, hoje são pastores, grandes pastores. E aí, quando eu vim para Jesus com 14 anos, na Igreja Batista, eu já tinha aquela consciência de que realmente era aquilo que eu queria. Eu renunciei à religião dos meus pais, que me criaram, e passei realmente para Jesus. Estou aqui até hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Aminadeb, eu acredito que todos aqueles que têm uma chamada de Deus, principalmente para o campo missionário, é necessário ele ter uma experiência com o Deus que lhe fez o chamado para lhe dar essa convicção de que realmente ele tem essa vocação para missões.
O senhor teve alguma experiência sobrenatural com Deus que te Várias. despertou para fazer a obra missionária? Várias. Conta uma pra gente aí, aquela que marcou a sua vida. Mas antes de contar essa experiência, eu quero só concluir o que a minha esposa falou. Esse é um dos motivos que até hoje nós levamos o projeto com criança. Porque ela nasceu de um projeto de criança. Glória a Deus. Então ela conheceu Jesus por causa de um projeto de criança. E aquilo que ela falou. Por que muitos pastores hoje, eles não querem trabalhar com criança? Porque a criança não dizima. Criança não dá oferta. Então criança, o que eles dizem? A criança ela não dá lucro. Estão enganados. A criança é a terra mais fértil que existe para se plantar a semente. Porque é de lá que vai sair os grandes pastores, grandes missionários, grandes cantores, grandes obreiros. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E se ensinar realmente, essa criança vai ter um grande potencial. Quando tiver adulto, não vai se esquecer do Não caminho, vai. né? Porque foi o caso dela. Já que o senhor falou aí de pastores que não investem em crianças porque não dá retorno, existem muitos pastores também que não investem em comunidade como essa aqui porque não dá retorno, né? Porque a visão não é alma, a visão é retorno financeiro. E eu louvo a Deus pela parceria que nós temos hoje com o projeto Arrependa-se, porque o pastor Carlos, ele tem a visão que nós temos de reino, de algo. E ele abraçou essa causa junto com o projeto. E por isso, que para nós não importa se é comunidade, se é dentro da mata, se é na cidade. O que importa é ganhar alma, independente de ter recurso ou não ter. E graças a Deus tem dado certo, está dando certo, Deus tem feito o reino crescer. Amém? Então vamos lá, a pergunta que o senhor fez. Realmente eu nasci num lar cristão. Quando eu me entendi por gente, eu já era crente. Meus pais já eram cristãos. E morei numa cidade por nome Lábrea. Parece um mistério já. E nasci em Lábrea. E 2000, no ano de 2000, em 2082, eu saí de Lábrea com 16 anos. 1982. 1982. E eu fui para Manaus. Com 16 anos, um garotão, e não tinha experiência nenhuma de vida. E lá eu pude ter essa oportunidade, né, de me aproximar mais de Deus ainda. Casei, construí família, e um dos objetivos assim, que Deus mostrou para mim, que Ele era na minha vida, que o meu primeiro filho que nasceu, meu primogênito, com 20 dias de nascido, ele pegou vômito e diarreia. E eu deixei ele em casa e fui para o culto. E quando eu estava no culto, mais ou menos por volta de umas 9 da noite, a minha cunhada chegou e disse, olha, teu filho morreu. Para tu ir para casa. E nós estávamos numa grande concentração dentro da igreja, de um evento, e eu disse para o meu pastor diário, ele disse, olha pastor, meu filho acabou de morrer, eu vou para casa. E ele disse, vá que eu vou levantar um clamor. Ele levantou toda a igreja para orar e eu saí. Quando eu cheguei em casa, realmente, meu filho estava todo roxo, morto, não se mexia. E a mulher chorando e tudo, aí eu disse, Senhor, eu não tenho poder para fazer nada. Mas se tu tens plano, projeto, na minha vida, na vida dessa criança, se tu quiser, tu tem poder para trazer ele de volta. E foi essa uma oração pequena, mas bem objetiva. E quando eu terminei de orar, ele se mexeu. E aí a cor dele foi voltando. O roxo foi saindo e voltou a cor, a pele da criança normal. E desde lá, essa criança hoje tem... É um grande músico. Né? É um grande músico. O Senna. Ele é o Senaqueribe. Ele tem o quê?
e tantos anos. Inclusive ele já falou que vai vir para somar com a gente nesse ministério, aqui com a gente. Esse foi um do sobrenatural que eu vi de Deus. O outro sobrenatural de Deus, que foi no iníciozinho do meu ministério, quando o pastor disse, olha, você vai ser autorizado a ser pastor. Porque primeiro autoriza por 2, 3 anos, se passar a prova aí que é consagrado a pastor. E quando ele me autorizou, ele me deu uma igreja que não tinha nenhum membro, que era eu que tinha alugado a igreja. E que a minha esposa que tomava conta dessa igreja. E o que é interessante é que a igreja, ela estava com 4 meses de aluguel atrasado. E não tinha membro, não tinha renda. Ele disse, olha, essa área é sua, você vai ser autorizado a pastor e você vai tomar conta dessa área. E aí eu fui com o coordenador. Eu disse, meu coordenador, eu queria que você me ajudasse. Se eu me ajudasse com 50 cadeiras, uma caixa de som, um violão e pagasse o aluguel da igreja que está atrasado. Ele disse, não, eu não tenho como te ajudar. E disse mais, olha, você assumiu a igreja, então você assumiu também toda a dívida que a igreja tem. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. E eu disse, Deus, agora é tu. E fui para o joelho, orar, chorar, clamar, e disse, Deus, se realmente tu me chamaste para esse ministério, se tu realmente me chamou para ser um pastor, me ajuda. Abre as portas. Faz algo que eu não posso fazer. E aí a primeira coisa eu fui com o dono do prédio, me explicar para ele, porque estava 4 meses atrasado. E quando eu cheguei lá, eu disse, olha, eu não tenho como lhe pagar, mas vou lhe pagar. E ele disse, olha, contei a história, né? Ele disse, olha, todo fim do mês você vem buscar o meu dízimo, o dono do prédio. Ele estava desviado, ele é um empresário, e ele disse assim, ó, todo final do mês, Glória a Deus. você vem buscar o dízimo. Então eu recebi o dízimo dele, com o dízimo dele eu pagava o aluguel Que bênção. da igreja. Então, foi um outro sobrenatural de Deus. A confirmação do chamado, né? A confirmação de um chamado. Porque eu entendi que se Deus não fosse na minha vida ali, eu tinha morrido. Né? Porque eu não tinha como fazer. E com 2 anos depois, essa igreja ela cresceu, que ela tinha 2 cultos. Um culto 5 horas da tarde até 6h30 e outro 7 horas até as 8h30. Então eram 2 cultos. Quando terminava o culto, o povo do segundo culto já estava na porta esperando. Uma igreja que começou do zero, do nada, agora já tinha uma renda de mais de 10 mil. Então eu vi também um outro sobrenatural de Deus, Deus confirmando ali o meu ministério. Mostrando para mim que realmente era um chamado na minha vida. Mas nem tudo são flores também. quando vai pro Não, campo, isso né, eu estou pastor? contando rápido, mas isso foi Manaus, né? anos. Isso é em Manaus Isso foi em também. Manaus. Logo no início. Foi logo no início, isso foi em Manaus, então foi muito choro, muita luta, né? Te conta assim, foi rápido, parece assim que foi tão rapidinho. É igual dizem, né? José acordou escravo e dormiu governador. Né? Mas não é bem assim não. Mas há quem diz por aí que a maior confirmação de um chamado é a vontade de desistir. Vocês já passaram por isso? Ah, já. Já? Aquela vontade de desistir, empregado, sabe de uma? Esse negócio de ficar aí se preocupando com o povo, com gente, acho que não é para mim não. Vou voltar para minha vida em uma capital, uma grande capital onde eu tenha mais oportunidade. Vou pensar em mim, pensar na minha família, vou construir, vou ter, vou obter. Já teve esse pensamento? Já passou sim, porque eu, antes de ser chamado a ser pastor, eu tinha uma vida muito financeiramente muito boa. Eu tinha 2 empregos, ganhava muito bem, tinha o carro do ano. A pastora, quando tinha algum atrito aí fora, sabe de uma? Não preciso disso aqui não, meu esposo tem 2 empregos. Ela dizia mesmo. Era mesmo? Era a Meu esposo tem 2 Rochelle. empregos. Ela deixava o espírito de Rochelle tomar conta dela. Meus filhos falavam a mesma coisa. E o que aconteceu, né? Mas um dia Deus me chamou e chamou ela e disse, olha, larga tudo.
e vai fazer minha obra. E eu estava com um evento de jovem para fazer um retiro na praia. E nós fomos então para a beira do rio para alugar um barco. E quando eu fui para alugar esse barco, a dona do barco disse: olha, pastor, venha, porque eu estou recebendo uns missionários que estão vindo do Pará, e eles vão morar no barco, o senhor está lá e a gente resolve o problema do barco, do aluguel do barco. Pois não, eu fui. Até então eu ia alugar o barco, esse é o plano, o projeto para levar o jovem para o retiro na praia. Quando eu chego lá, que começo a orar, Deus ali se manifesta naquele barco, no camarote ali para a dona do barco, e ali foi muita peia de Deus na vida daquela irmã, né? E eu caladinho no meu canto ali, digo: Senhor, tem misericórdia, né? Se ela põe, imagina eu, né? E uma das coisas mesmo que o Senhor disse: olha, tudo que tu tem foi o que eu te dei, mulher. Ou tu vem para a minha presença e fica na minha presença, então eu tiro tudo que eu te dei. E isso foi uma das coisas que Deus ali cobrou dela, né? E quando ele terminou de ser usado para essa dona do barco, aí ele disse: tu. Aí já foi para mim. Eu digo: meu Deus, o Senhor já me viu aqui, né? O que tu está fazendo aqui? Mas eu quero te dizer, filho, eu tenho um plano, um projeto, e a partir de hoje, você não é mais funcionário do homem. Você é funcionário meu, de Deus. Você vai trabalhar para mim, não para o homem. E ali eu entendi, né? Foi quando eu e a minha esposa entendemos isso, largamos tudo. Largamos tudo. Carro, casa, tudo. Emprego. Minha família disse: você está doido, você está louco, meus pais, meus irmãos. Mas eu vim para atender um chamado. Como eu disse lá no início, com a mão na frente ou para trás. Fomos morar de aluguel. Nós não tinha uma geladeira, não tinha fogão, não tinha nada, na casa alugada. E ali começou uma nova trajetória. E o que acontece? Mas durante a caminhada houve alguns desafios financeiros que a gente enfrentou. E chegou ao ponto de eu querer trabalhar. Ou seja, eu queria dar uma de Sara, queria ajudar Deus, né? E eu fui querer trabalhar para ajudar Deus, mas Deus não precisa de ajuda. Ele só precisa que eu acredite nele e confie nele. E eu fui tentar trabalhar algumas vezes, e todas as vezes que eu fui trabalhar deu errado. Nunca deu certo, porque o Senhor tinha me dito lá atrás. E a última vez eu fui trabalhar também com o pastor Carlos, de Sociedade. Foi outra peia grande que eu peguei de Senhor. Eu disse: meu pastor, ele está me chamando, nós vamos trabalhar. E esqueci da promessa que o Senhor disse: não é para trabalhar para o homem, é para mim. E eu me lembro que um dos dias que eu saí de casa, eu fui lá no centro comprar uma saca de ração para dar para os peixes. E quando eu cheguei perto da casa do pastor Francisco, a minha coluna travou. Eu não conseguia mais andar. E com aquela luta deixei o saco, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu disse: amor, eu estou todo travado, eu não consigo andar. E ela disse: eu sei porque está travado. Deus te travou, porque Ele disse que não é para trabalhar por mim. E aí eu fiquei todo triste por ali, fui para casa e no outro dia, né, chegou uma missionária de Brasília, uma senhora de Brasília chegou lá e orou lá com os irmãos e eu lá no quartinho quieto. E ela disse: você não quer receber a oração da irmã? Eu digo: eu quero. Eu fui lá para a oração. Quando ela me viu, ela já foi logo falando tudo que Deus já tinha me falado. Falou coisa que só eu sabia lá do passado. Ela disse: quem mandou tu trabalhar por? Eu te parei. Foi eu que te freiei. Eu permiti a tua coluna ficar dura. Porque você não é para trabalhar por. Mas às vezes, pastor Fábio, é assim. A gente é humano e é falho, a gente tem um defeito.
E às vezes a gente vê um cara andando num carrão novo aí, né? Numa Hilux zona, zerada. E às vezes a gente com um carro, a gente às vezes até deseja querer um carro desse também, né? Não para luxar, mas para fazer a obra. E eu dizia, Senhor, mas... E aí vem a tentação de querer trabalhar para ajudar Deus. E toda vez que eu fiz isso, deu errado. E é tanto que essa irmã de Brasília, ela disse assim, Deus usando ela para mim, disse assim, faz o que eu te mandei, faz a minha obra. É carro que tu quer, eu te dou, eu vou te dar carro, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar tudo o que tu quiser, mas tu tens que fazer a minha obra. Eu sou o teu patrão. Glória a Deus. Você não é para trabalhar para outro, é para mim. E isso, graças a Deus, me conformou. Mas se já deu vontade, sim, às vezes, né? Diante da circunstância da vida, das lutas, das dificuldades. Às vezes aconteceu eu com ela, a gente abrindo a igreja, já abrimos uma igreja em Parintins. E tinha dia nós tínhamos um ovo para comer. Eu cozinhava o ovo e partia no meio, ela comia metade e eu metade. Então isso aconteceu, nós passamos por esses desafios. Sim. Tem dia que nós não temos um almoço. E a gente, quando era... Eu me lembro que em Parintins nós passamos quase 2 anos abrindo um trabalho. E nós passávamos o dia sem comer porque não tinha comida. E tinha uns pés de manga do vizinho, Deus usava o urubu para sentar no pé de manga. Quando ele voava, caía exatamente 5 mangas, que era uma para mim, uma para ela e uma para cada um dos filhos. Glória a Deus. Isso era a nossa comida. Mas nós nunca murmuramos, nós nunca reclamamos. Se tinha comida, glória a Deus. Se não tinha, glória a Deus também. E Deus nos honrou. Quando você cuida da obra de Deus, Deus ele cuida de você. Né? Isso é fato. O que não fez a senhora desistir? Quando vem aquela vontade de desistir, sabe, de eu vou entregar, vou procurar construir a minha vida em outro lugar. Eu acredito que devido ao lugar que Deus me tirou, né, o lugar onde eu já nasci órfã, né, e eu só tinha Deus. Para onde eu ia sem Deus? Acho que a pior situação que eu passei, pastor Fábio, foi... Eu tinha na nossa congregação, ali no Agropalma, onde o senhor visitou, 200 jovens. Eu estava fazendo um trabalho muito grande com os jovens e eu nunca tinha conhecido o mal, de verdade. Eu nunca tinha conhecido o mal. Eu conheci o mal naquela época. Eu estava muito empolgada, né? Muito feliz, e a igreja estava cheia de jovens, assim, estava num momento muito feliz da minha vida. E de repente uma das minhas jovens, ela é encontrada morta. Ela é encontrada de uma maneira muito terrível, né? Esfaqueada em um lugar. E quando isso aconteceu, o meu mundo revirou. Meu mundo revirou de cabeça para baixo. E ela andava na minha casa, ela comia na minha mesa e de repente foi uma forma de Satanás me atingir. Quando isso aconteceu, eu digo que eu conheci mal porque eu conheci a depressão. E foi uma época assim, escura da minha vida. Porque você está acostumado com a morte, né? Até que de repente acontece algo muito terrível que te embate. Então naquele momento eu realmente tive vontade de desistir. Eu descobri, eu conheci naquele momento o diabo, que o diabo existia. Era uma menina que estava dentro da igreja, mas que ela tinha também a vida dela no mundo. E como ela tinha essa legalidade, o diabo teve direito legal sobre a vida dela e atingiu a mim, porque ela convivia dentro da minha casa, né? Atingiu, era como uma filha, acabou comigo. Foi nesse momento em que eu fui lá no fundo do poço, e às vezes as pessoas te perguntam assim, mas por que o pastor se matou? E eu cheguei nesse ponto de pensar em tirar minha própria vida. Não por causa de demônio, por causa de pecado, como as pessoas costumam dizer, acho que tudo é isso, mas pela tristeza. Eu senti uma tristeza tão profunda como eu nunca tinha sentido na minha vida. E ali eu pensei em jogar tudo pro ar, em voltar para minha casa. E eu me lembro que eu me ajoelhava noite e dia, porque para pastor não é permitido depressão. E eu pedi muito a Deus que me tirasse daquele buraco. Eu fiquei mais ou menos 2 anos com a minha cabeça no canto da casa, né, amor? Pesei 45 quilos. A igreja inteira orava, jejuava, e eu não saía daquele lugar. Foi um período negro, mas que também Deus estava gerando
depois de 2 anos, Deus me permitiu sair da depressão. E aí eu pude, como pastora, compreender o que era depressão, porque até então, até para mim, a depressão, a pessoa podia sair quando quisesse. E quando eu fui para esse fundo do poço, foi o momento em que eu pensei em desistir de tudo. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me tirou de lá. E ali naquela depressão que eu orava noite e dia, eu chorava, eu tinha muito desejo de tirar minha vida, não vou mentir, eu tinha. Mas eu clamava, eu me jogava no chão. Teve um determinado momento que Deus ali me socorreu, foi um período, uma permissão, né? E quando eu me levantei daquele lugar, e tirou todo aquele desejo de desistência, o Senhor gerou em mim um ministério infantil dentro da área ribeirinha. Então foi um momento muito negro da minha vida. Mas hoje, quando alguém na igreja chega e diz eu estou com depressão, eu não tenho mais aquele pensamento, né? É frescura. Eu penso, não, realmente eu sei o que é depressão. Não é demônio, é uma tristeza profunda dentro da nossa alma que só Deus pode tirar a gente de lá. E ele tira? Tira, me tirou. Ele Me tirou. tira, com certeza. Né? Me tirou mesmo. Onde eu estava, né, Amina? A minha família já não acreditava que eu podia sair, porque a tristeza foi tão profunda que simplesmente feriu. Eu sei o que é ferida na alma, feriu a minha alma. Mas o Senhor tem poder para nos livrar. Glória a Deus. Hoje estou aqui feliz, com um trabalho tremendo com criança. E Deus cura a depressão. Glória a Deus. Pastor, o que te faz avançar mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio às dificuldades, contrariedades, mesmo não tendo tudo o que deseja? O que faz avançar, amando pessoas, amando missões, visitando aldeias, plantando igrejas em lugares ainda não alcançados? O que me faz fazer tudo isso é o desejo de ver Jesus. E um dia estar com Ele. E cumprir uma promessa, um chamado que Ele me deu. E eu digo para Deus que agora em setembro eu completo 60 anos. E eu sempre digo nas orações, Senhor, eu quero gastar minha vida. Quero gastar minha esforço. Tudo que eu tenho pela Tua obra. Porque tudo que eu faço, pastor Fábio, é pouco. Eu sinto que eu não estou fazendo nada para Deus. Eu queria fazer mais. Eu queria poder fazer mais. E o que me faz avançar é ter uma promessa que um dia eu vou ver Ele como Ele é. E que eu quero ter a certeza que quando eu chegar lá, Ele dizer assim, servo bom e fiel. Tu foste fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Então é isso que me faz. Né? Mesmo que em alguns momentos passou de eu desistir lá atrás, sim, passa. Mas quando isso passava, essa daqui chegava, não vamos desistir. Nós temos um chamado. Nós vamos até o fim. A Bíblia diz que quem desiste é covarde, é medroso. A Bíblia diz que só vai vencer os que forem permanecer até o fim. Então isso, essa esperança, né, que eu tenho em Deus de ver Ele, é que me dá força, né, cada dia, para que eu possa caminhar, para que eu possa lutar, porque Ele nunca me abandonou nas horas mais difíceis da minha vida. E chegou um tempo, né, que a nossa igreja ela estava passando algumas dificuldades financeiras e nós começamos a orar, porque o inimigo ele tem várias formas de trabalhar para nos atingir. E chegou um ponto de trabalhar no coração de alguns irmãos para reter o dízimo, para não dizimar. E o pastor, que o dízimo é retido, ele não tem como fazer nada. E aí nós começamos a orar, Senhor, levanta quem queira, levanta quem tem a mesma chamada para nos ajudar, levanta pessoas, Senhor. E foi então quando Deus trouxe o pastor Carlos, né, os chamados. E hoje nós temos aí uma parceria. Então nós entendemos que Deus nos socorreu. Com o projeto Arrependa-se, Com o projeto do Arrependa-se. pastor Carlos Cardoso. Eu quero até dizer aqui, de antemão, a todos, né, os mantenedores de todo o Brasil que mantém esse projeto. Você é um privilegiado, porque você está investindo num projeto sério, num projeto que vem e faz,
né? Não é só mídia, não. Ele faz, ele constrói. Ele chega e faz aquilo que Deus tem colocado para fazer. Investe, eu até falei pro pessoal Investe. no vídeo agora. Investe. Vamos postar já um vídeo que eu vi agora, uma loja de material de construção, uns equipamentos assim para elétrica da igreja lá, mais alguns pregos, mais de 5 mil reais. Mas quase 7 mil. Né? Rapidinho, 7 mil, projeto não é nada. Rapaz. Então, isso é prova, eu Rapaz. quero dizer aqui aos mantenedores, que é a sua oferta, é o seu dízimo, é a sua ajuda que você tem dado a esse projeto, que Deus venha recompensar, meu irmão, por você acreditar e investir num projeto sério desse. Qual a sua maior dor no campo missionário, pastor? A maior dor no campo missionário é quando você luta por uma pessoa, vamos dizer assim. Já aconteceu isso de eu lutar, jejuar 3 meses, 6 meses por uma pessoa que está lá no mundo, e ela vem, aceita Jesus, e passa um tempo se congregando com você, e depois vira as costas e vai embora. Isso me dói, porque, poxa, você lutou tanto pelaquela pessoa, e depois aquela pessoa lhe abandona, vira as costas para você. Isso é uma dor. Mas depois eu entendo, né, que Jesus também passou por isso. E se Jesus, que era filho de Deus, que era, não é, filho de Deus, passou, quem seria eu para não passar? Mas é uma dor que fica, né? Porque você lutou pelaquela pessoa, chorou, foi buscar, acompanhou. Mas depois que aquela pessoa se sente, vamos dizer assim, liberta, diz, "Bom, agora vou bater as asas, vou embora." O senhor fala de ir embora, vai para outra. Vai para outra denominação, ou vai embora para outra cidade. E aí aquilo fica, tipo, vamos dizer assim, uma saudade, né? Fica aquele buraco, aquela falta. Sim. Qual a sua maior dor no campo, pastora? Sinceramente, a maior dor do campo é complicado, né? Essa pergunta é complicada. A senhora acha? Eu acho, porque o campo, ele traz muitas dores, né? E eu entendo o pastor que ele está falando. É a questão assim, você está longe da sua família, você está longe de tudo que você viu, viveu, conheceu. E aqui você já percebeu que não, a gente está dentro do mato, a gente está no meio do mato. Tá. Não tem nada. Então a gente acaba se conectando realmente com a pessoa, né? E essa questão da minha maior dor seria justamente a questão da rejeição. Às vezes você está fazendo um trabalho e você faz com excelência, a gente faz com excelência, mas sempre vem a rejeição. É o que o pastor falou, às vezes você cuida da pessoa e depois não é nem questão de ir para outro lugar. Enquanto está em outro lugar, está bem cuidado. É quando realmente a pessoa rejeita, maltrata. Eu acho que você está bem distante da sua família, de tudo que você conheceu, né? E você vem para o campo missionário e de repente tem os ataques, né? E esses ataques eu acho que para mim é mais difícil. É quando os ataques vêm de pessoas, né? E não vêm do lugar, do ambiente, sabe? Mas quando o ataque vem de pessoas, isso é muito difícil para mim. É quando o próprio inimigo usa pessoas para lhe ferir. Pessoas que você ama. Isso, pessoas que a gente ama, é justamente isso, não é? É questão de você ser ferido por aquele que você ama, ainda é muito difícil pra gente. Não são pessoas de fora, né? São pessoas que a gente... Tipo assim, quando você está lá no seu ambiente, mas tá todo mundo da sua família, alguém te fere, você tem amparo, né? Aqui o nosso amparo é um outro Deus, né? Porque em tudo isso a gente acaba lançando para essas pessoas o nosso carinho, o nosso amor, a nossa atenção. E a gente acaba tendo eles como uma família, como ela disse, porque a nossa família está longe. A dela está longe, a minha está longe. Nós largamos tudo para abraçar o chamado. Mas quando a gente lança todo o amor, o carinho a essas pessoas e que lá na frente, não digo todas, alguns, né, acaba não reconhecendo e entra em ingratidão, e isso dói. Eu não quero mais vocês sofrendo, não. Eu vou entrar em contato com um grande empresário, amigo meu, Sim, para tirar vocês do campo missionário e dar um negócio para vocês, ir lá para a capital, Curitiba. E esse negócio de campo missionário, plantar igreja, cuidar de pessoas, vai parar por aqui porque causa muito sofrimento para vocês. Aceitam a minha proposta? Não. Não aceitam a minha proposta? não. De verdade, eu vou entrar em contato. Não, porque eu tenho um chamado. Não, de verdade, eu quero acabar com esse sofrimento de vocês. Não. Não vai ter mais rejeição, desprezo, ingratidão O das sofrimento só pessoas. acaba quando Jesus voltar.
tem como. Não quer mesmo abandonar o campo? Não. De verdade, nenhuma proposta Nenhuma. hoje. Verdade. Se aparecesse alguém hoje bem assim, pastor, eu te dou 1 milhão para o senhor começar a vida em qualquer outro lugar, com honestidade, levantar um negócio, mas eu quero acabar com todo motivo de sofrimento que o senhor tem na obra missionária. Não. É porque Não assim, aceitaria, não? a gente fala que nós temos passado um sofrimento. Mas esse sofrimento, Faz parte. ele faz parte de um chamado, mas não quer dizer que é sofrimento, vamos dizer assim. Porque é um prazer sofrer pelo reino de Deus. É um prazer sofrer pelo chamado que Deus confiou. Porque um dia lá atrás, Deus ele confiou, ele acreditou. E eu não posso decepcionar o Senhor. O senhor ama carregar as marcas de Cristo? Eu amo carregar a marca de Cristo até o último dia da minha vida. A senhora ama carregar as marcas de Cristo? Eu não me vejo em outro lugar. Então, mesmo que venha carro do ano, dinheiro, poupança, casa nova, isso não toca mais o nosso ego, isso não levanta, porque o nosso ego não é isso. O meu ego é Ele. Perfeito. Se você tivesse que transmitir uma mensagem ao mundo, o mundo, através daquela câmera, está de olho no Senhor, esperando sair uma mensagem dos seus lábios. Qual seria essa mensagem? Continue acreditando no Senhor, sendo fiel a Ele, obediente à Sua palavra, andando nos caminhos de Deus e faça tudo o que Ele mandar. Pastora, se tivesse que transmitir uma mensagem ao mundo, o mundo está de olho na senhora, através daquela câmera, esperando sair uma mensagem dos seus lábios. Qual seria essa mensagem? Não desistir de Cristo. A gente está vendo que as profecias têm se cumprido, a Bíblia está se cumprindo. E quando você é cristão genuíno, você vai sofrer. Mas não desista de Cristo. Porque só Cristo pode fazer chegar aonde? No céu. Né? Então, minha palavra hoje, se você também está no campo missionário e tem sofrido, tem chorado, porque a gente chora. Aqui é um lugar que o pessoal diz que a gente chora e papai e mamãe não vê, né? Mas não desista, porque apesar de toda dor e toda luta, nós temos um céu. E nós estamos aguardando a volta de Jesus e um dia poder chegar no céu. E levar as crianças, né? Os ministérios olhem para as crianças, pastor. Quero também dizer, pastor Fábio, aos nossos telespectadores também, que tudo que nós já passamos, se o senhor disse assim, você voltaria a fazer tudo? Eu voltaria. Voltaria a fazer de novo? Tudo de novo, é até melhor. E agora com experiência, Com né? mais experiência, eu voltaria. Deixaria tudo de novo para trás para começar uma nova caminhada com o Senhor. Que bênção, bom demais conhecer vocês, conversar com vocês. E obrigado por aquecer o meu coração, aquecer o coração dos telespectadores com essas experiências incríveis e com essa chama missionária. Pastor Fábio, eu quero dizer para o senhor assim que é um privilégio. O pastor Carlos Cardoso sabe, não é fácil estar aqui, o senhor agora sabe. Eu quero me parabenizar, porque não é todo mundo que tem coragem de chegar nesse lugar. Às vezes as pessoas querem os melhores lugares, mas os melhores lugares estão aqui bem escondidinho. Né? Então eu quero dizer para o senhor que nós somos muito gratos por o senhor ter aceitado chegar aqui até nós e pedir que o Senhor derrame assim uma bênção missionária sobre a sua vida. Amém. O seu coração saia daqui transformado. E dizer muito obrigada mesmo, porque muitos têm a oportunidade, mas não chegam até aqui. Deus lhe trouxe. Amém. O Senhor chegou, tá bom? Que Deus E que o abençoe. Senhor volte outras vezes, Amém. a tomar açaí conosco. Pastor Carlos, Não precisa você não. chorou, Pastor Carlos está né? aqui, vem aqui, Pastor Carlos. Tchau, Pastor Carlos. Pastor Carlos está aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu, sendo sincero, eu sempre gostei de conhecer os bastidores do campo missionário. Eu iniciei esse vídeo falando que eu não tenho o chamado para estar no campo. Ó, já estou me sentindo aqui engolido, os meus pés engolidos pelo mosquito aqui, ó, já. Sério, eu tenho que... Não, pastora. Não, obrigado, pastora. Não, mas ó. É porque
como é sangue novo, eles não, já não querem mais. eu não Já sei se Não, é pólvorazinha, né? Esses bichinhos é pequenininho. Miruim. é o meruim. Olha isso, misericórdia. A gente não vê não, mas Mas é só quando a pessoa é nova, né? Pastor Carlos é velho, teve não Já está acostumado, o pastor não já sente. Não. É Não verdade. sente. Eu falo assim que eu não tenho um chamado de estar vivendo no campo, mas eu gosto muito de ter a experiência de conhecer os bastidores, de viver e passar um pouco do que os missionários passam. Eu sempre busquei fazer isso pelo menos uma vez por ano, 2 vezes. E não conhecia o Amazonas, sempre ouvi falar dos desafios da obra missionária. Até já foi um missionário de Maués, Elismar, que foi lá no podcast contar um pouco das experiências e eu fiquei com muita vontade. Aí o pastor Carlos Cardoso falou sobre o projeto Arrependa-se aqui no Amazonas e na mesma hora eu falei, vamos, tem que pagar ainda a passagem. Eu tenho que pagar, mas parabéns, pastor Cardoso, por investir em pessoas, né? Investir no reino. Eu acredito muito que quando a gente investe no reino, o dono do reino investe em nós. Amém. Ele investe em nós. Parabéns pelo trabalho de excelência. A gente tá. O Amazonas aqui, eu tava com muita vontade de vir para o Amazonas, para os irmãos entender que Deus é tremendo. E eu não achava, eu ia vir pelo Acre. Até tinha um irmão que entrou em contato, mas eu queria vir para o Amazonas, não da parte do Acre, né? Da parte de Manaus. E eu estava decidido a comprar passagem e vim. Que era uma coisa que estava dentro da minha cabeça, que eu tinha que vir para o Amazonas. E aí eu liguei pro Dr. Ivan e a Zil tinha ido para lá, por causa dessa questão, né? Depressão e tal. O Ivan estava tratando ela. E eu falei, você conhece alguém no Amazonas? E tal, ele falou, tá aqui na minha frente. E aí a Zil foi em um culto lá e Deus falou com ela, né? Que ela estava em Curitiba também querendo trazer recurso para o trabalho, né? Das crianças. E Deus falou com ela, tudo que você veio buscar aqui, você não está levando. Mas quando você chegar lá, eu vou enviar meu servo. E em 7 dias depois que Deus falou, né? Que ela chegou, 1 semana certinho. Eu cheguei. De onde que vem essa pessoa, né? Porque eu não conheço. Eu viajava num dia e ele falou com o pastor Ivan, 7 dias depois ele estava na minha porta. E aí a gente abraçou a obra e conhecer pessoas com o amor que o pastor Aminadeb e a Zil tem por almas, pelas crianças. E está aqui, né? A gente pode falar em parte assim que todos sabem, na região norte do Brasil, 90% das mulheres são abusadas sexualmente. Então isso já é estatística. A gente teve com a senadora Damares, ela falou, é cultural, parece que. E a Zil é uma protetora, é uma guerreira que abraça as crianças. A gente tem um trabalho bonito, né, no Beco 30, de artesanato, aula de música, costura. E as crianças estão lá, estão sendo bem tratadas. E Deus está enviando pessoas para ajudar missionários. Se você quiser vir conhecer, você vai ser bem-vindo. Venha aqui turistar um pouquinho. Para somar. Venha turistar um pouquinho. É bom. O querer, e eu digo, gente, o pastor Fábio está aqui, eu já tentei, a Zil sabe. Eu cheguei com um empresário no aeroporto com a passagem comprada, ele não conseguiu vir. Então tem um monte de gente falando assim, pastor, eu vou para lá, eu quero conhecer, não consegue. Então eu sei que foi Deus que trouxe o pastor Fábio para cá para unir força através do canal dele. Eu já falei para ele assumir o missionário. já está intimado o missionário. Já fiz o acordo, vou estar assumindo o missionário. Eu não, nós, tá? Nós. E vai ajudar também a construir, nós vamos fazer uma igreja agora, é a última, a igreja já existe lá, é a última, ela fica é a última casa da rua, ela fica dentro do rio. Quando enche, a água fica na porta da igreja. E eu já falei, Fábio, você vai me ajudar lá, que nós vamos fazer de material, né? A fundação, né, pastor? Porque as madeiras apodrecem, porque é cuidado. E nós vamos fazer lá, e é uma obra que está crescendo, é aonde a gente tem um trabalho muito forte com as crianças ribeirinhas. E eu sei que foi Deus que trouxe o pastor Fábio para cá, e vai revelar o coração dele, como ele vai ajudar essa obra, e vai tocar no coração
de vocês para Verdade. colocar as mãos junto com o pastor Fábio, vai nos ajudar aqui, porque a obra é muito grande, está crescendo muito, né? A gente veio para cá, o pastor Amiladélio só tinha 2 igrejas. Hoje nós vamos inaugurar com quarta-feira a quinta, né? A quinta. E graças a Deus, e todas cheias, com almas, vidas, e o nome do Senhor está sendo glorificado. E é lugar que o pastor não quer para a sua igreja, não. É verdade. Não tem retorno, né? O Fábio está vendo aqui. Não tem retorno. Se for analisar financeiramente, a gente está aqui por amor às almas. As vidas mesmo, as vidas. Não vai ser o dízimo das pessoas, das aldeias e da... Não, porque não vai ter. Banana e galinha, né? O dízimo é o que? Banana, galinha, né? Farinha, alimento, açaí, farinha, contém açaí. açaí. Tem até um dízimo de açaí esperando a gente. Cupuaçu também, né? Cupuaçu. Cupuaçu, Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse é o pastor Aminadeb, pastor Azil, pastor Carlos Cardoso. E vamos abraçar essa causa missionária. Talvez você também não tenha um chamado igual eu de viver no campo, mas tenha um coração voltado para missões e investir na obra missionária. Talvez você nem está congregando e de vez em quando você é cobrado pelo Espírito Santo a fazer alguma coisa pelo reino, para a obra de Deus, e você não sabe aonde investir, o que fazer. Invista nessa obra, invista em missões, invista em pessoas, invista em quem está fazendo. Eu coloquei um vídeo no Instagram, não sei se foi o vídeo ou foi imagem, e aí teve um abençoado, vou xingar não que eu tô crente, teve um perturbado, filho de Belial, filisteu, que ele falou bem assim: missões em curto prazo é passeio, é turismo. Beleza, não estou dizendo que eu estou fazendo missões, estou aqui para conhecer os bastidores da obra missionária, mas tem gente aqui fazendo missões e de alguma forma eu quero contribuir com isso. E se você também deseja contribuir, deseja fazer alguma coisa, você também pode colaborar com essa obra, lembrando-se que missões se faz de 3 formas específicas: com os joelhos que se dobram para orar e interceder pelo missionário que foi, indo com os pés que vão e chega até lá e é desbravador, faz a evangelização, estabelece o reino no lugar, estabelece a igreja, constrói templo, com os pés que vão. E existem aqueles que com as suas mãos contribuem. Você não foi, talvez você tenha uma vida corrida e nem consegue nem orar por você mesmo, mas você tem condições e pode colaborar e investir no reino, entendendo que uma vez que você investe no reino, o dono do reino investe em você, investe na sua vida. Tá bom? Eu vou disponibilizar na sequência aí, na descrição, nos comentários desse vídeo, uma conta, um Pix, para você estar abençoando a obra de Deus aqui no Amazonas, região aqui de Benjamin Constante. Tem obras que estão sendo desenvolvidas em aldeias indígenas, os ticunas, outras aldeias que eu não vou saber nem falar o nome. Eu fui a uma igreja aqui que eles cantaram lá no idioma que eu estava entendendo tudo. Só dizia que era mistério. Eu falava que eles estavam falando mistério com Deus, né? Que ninguém entende, só eles mesmos. Mas a igreja está lá rompendo, avançando e estabelecendo o reino aonde ela é estabelecida. É isso, né, pastor? É isso aí. Pastora, muito obrigado. Obrigado também. Vocês permitem eu postar, né? Sim, Sim. fique à vontade. Você, para quem respondeu isso, a pessoa não tem ideia. O pastor Carlos, quando vem, eu abraço o pastor Carlos, porque a gente passa tanto tempo sem ver as pessoas de fora. Quando a gente vê uma alegria tão grande que vem alguém que lembrou da gente, então não é passeio, não é turismo, é um alívio na nossa alma. Olha aí, inimigo, tá vendo? Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Ai, fique com Deus. Ai, mano, eu tô chorando.